Mentores espirituais amigos, suplicamos a vossa ajuda para que possamos ser bem-sucedidos com o vosso envolvimento na realização deste trabalho de longo percurso e que já vai adiantado e sentimos que devemos prosseguir. Nossa prece é feita em nome de Jesus. E queremos, espíritos amigos, contar com a vossa ajuda. Hoje nós vamos falar a respeito da Gênese e a vida número 24. Dando continuidade ao tema relacionado com as projeções dos nossos pensamentos, bons ou maus, é preciso que não esqueçamos. Sempre pode acontecer nestes pensamentos a ingerência boa ou má por parte das entidades espirituais que compartilham e se afinizam com os nossos sentimentos. Quando verbalizamos ou não as emissões da nossa mente, é necessário frisarmos: se nossa postura mental é endereçada a Deus, em nome do Divino Mestre, dentro dos parâmetros como ele ensinou e vivenciou, com certeza os bons espíritos ouvirão as nossas preces, verbalizadas ou não, e nos proporcionarão a sua ajuda dentro das proporções que permite o amor divino. Se, pelo contrário, nas nossas relações humanas tivermos sentimentos contrários às leis do amor, ao próximo, amor a Deus, entidades espirituais imperfeitas, que se comprazem na prática do mal, que se conjugarão a nossa aura energética espiritual, tanto ao ponto de exercerem um comando hipnótico sobre nossa alma. É quando nessa somatização nos prestamos para a prática das atitudes delituosas. É claro que quando um evento dessa natureza se verifica, é responsabilidade maior não é a das entidades, mas sim a mente invigilante e imperfeita do espírito encarnado, que prestou-se e deu registro para se deixar influenciar ou pelas personalidades intrusas e malévolas. Desse ponto de vista, verificamos o quanto são importantes as recomendações do Cristo no que diz respeito à postura de vigilância, afabilidade, doçura e indulgência para com as imperfeições dos outros, amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. É necessário que entendamos as poderosas forças do bem, quando aproximam-se de nós e encontram, conhecem, identificam a natureza das nossas emoções, compreendem perfeitamente os nossos sentimentos e, portanto, não adianta querermos ser aparentemente bom. Na realidade, devemos e precisamos ser bom de verdade. Sob pena, é claro, de entrarmos nas leis de causa e efeito e sofrermos as consequências que facilmente podem acontecer, como estamos descrevendo nas presentes análises. Quando nos reunimos em nome de Cristo, imediatamente experimentamos os efeitos oriundos dos bons pensamentos, mesclados de benevolência. Respiramos uma atmosfera cheia de paz e dali saímos impregnados de eflúvios salutares. Já num caso contrário, se nos reunimos com pessoas que tenham maus pensamentos desarmônicos, eflúvios irão produzir-se
e a sensação de desarmonia e mal-estar praticamente poderão ser sentida por aqueles que se acham neste grupo de pessoas. Assim se explica a ansiedade experimentada quando estamos em uma reunião constituída por pessoas antipáticas, onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluidos nauseabundos. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que a nossa doutrina torna compreensível. Quando participamos de reuniões de cunho religioso, dentro dos parâmetros de honestidade e centrados em Cristo e nos seus ensinamentos, em nosso caso a doutrina que consola, num clima de harmonia, iremos aurir novas forças morais e acontecerá em nós a recuperação das perdas fluídicas que ocorrem pelas irradiações dos nossos pensamentos na nossa existência do cotidiano. Da mesma forma como acontece a restauração das energias corpóreas, através da ingestão periódica dos alimentos, também se verifica a renovação da energia que precisa ser reposta. Nós, nessas reuniões, recebemos eflúvios espirituais e restauramos o equilíbrio nas funções que precisam existir entre nosso espírito, perispírito e corpo somático. Tais desequilíbrios podem acontecer porque não somos perfeitos e eles acontecem em decorrência dos nossos desequilíbrios emocionais. Percebam, pois, a influência das nossas emoções e dos nossos pensamentos na harmonia tríplice que precisa existir em cada um de nós. Já que somos inteligência pura ou espírito, perispírito e corpo somático, estas partes todas que nos constituem na Terra como encarnados precisam ter, na sequência dos eventos que protagonizam, um perfeito estado de harmonia, de paz e de amor. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente, por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores e providos de propriedades terapêuticas, das quais nossa alma está necessitando. Em várias circunstâncias sabemos que esses benefícios atingem o nosso corpo somático. É preciso que observemos: a medicina humana é uma benção que se perpetua e é protagonizada pelos médicos, os quais combatem as doenças e almejam a cura dos corpos somáticos. No trajeto evolutivo, já temos médicos que reconhecem o valor da oração para aumentar a eficácia dos fármacos utilizados na realização do seu trabalho terapêutico e também no campo da clínica e da cirurgia, pois que muitas vezes, quando um cirurgião está realizando uma intervenção, se este médico pede ajuda a Deus e a divina providência, com certeza não irá faltar a presença amiga, benfazeja, amorosa e sábia de um espírito que muitas vezes auxilia o médico e ele tem então sucesso até mesmo nas curas que parecem impossíveis. Nós espíritas temos a convicção de que bons espíritos podem ajudar na terapia médica, quando a providência divina assim o permite. E o médico acredita em Deus e nos mecanismos providenciais divinos. Reprisamos ideias importantes para que aqueles que escutam estas exposições, sementes evangélicas e sementes luminosas de amor,
possam perceber o quanto tem pertinência a postura da vigilância e a postura de oração para termos a ajuda das forças poderosas do bem. No campo dos pensamentos humanos, convivemos com pessoas bem e mal intencionadas. Em meio a essas últimas, é normal, devido à lei de afinidade, na frequência do mal, estarem presentes de modo profuso os maus espíritos que habitam na outra dimensão, o mesmo espaço ocupado por nós, na dimensão da matéria concreta, ou seja, no nosso mundo material. Nestes casos, precisamos, e me refiro a todos nós, criar os mecanismos energéticos que nos protegerão das ingerências dos maus espíritos. Sabemos que nossos pensamentos geram as características de nossa aura. As fotos Kirlian comprovam esta afirmativa. E essas características criam as condições de refratariedade ou afinidade para que aconteça a ingerência dos espíritos, os quais, com suas emissões mentais, poderão invadir ou não o campo de energia que nos envolve. E estamos fazendo estas presentes considerações sempre enfatizando que elas servem, tanto no campo do bem também quanto no campo da maldade. O meio, pois, é muito simples. Se sabemos que emitimos fluidos e que os bons fluidos são incompatíveis com os fluidos maus, basta que sigamos a recomendação do Divino Mestre, relacionada com a vigilância e a oração. Neste caso, temos que exercitar nossos pensamentos e, no lugar dos pensamentos malévolos, criarmos pensamentos benevolentes, pela prática da indulgência. E assim, então, nós criaremos para nós a condição que sempre nos protegerá das influenciações malévolas. Vejam quanta procedência existe nos ensinamentos de Cristo, que dentro da observância das leis divinas nos deixou as chaves para as soluções de todos os problemas evolutivos nas nossas relações humanas. No entanto, se pensarmos na história da humanidade, veremos quanta dificuldade o ser humano tem em escolher o caminho, o percurso e a postura mental deixada como proposta de ensinamento por aquele que é o espírito mais evoluído que veio à Terra. O que se faz quando o ar está viciado? Procede-se o seu saneamento. Cuida-se da sua depuração, destruindo-se os focos de emanação das impurezas e viabiliza-se a circulação de ar salubre. Já que sabemos que a origem dos maus fluidos está na natureza dos nossos sentimentos e pensamentos, mudemos, pois, os nossos pensamentos, mudemos, pois, os nossos sentimentos em relação aos nossos semelhantes e tenhamos uma postura comportamental dentro dos parâmetros propostos pelo espírito mais evoluído que já veio à Terra, e me refiro, é claro, a Jesus. Só assim mudaremos a natureza malévola dos nossos eflúvios. Só assim a humanidade mudará a natureza fluídica que envolve a Terra, que por final torne-se uma aura nesta Terra de luz, como precisa ser no dia em que o nosso planeta seja habitado por almas regeneradas em processo de redenção, mas que não querem mais transgredir as leis divinas e permanecer nas atitudes que contrariam as leis do amor.
A invasão, pois, dos maus fluidos sempre se acompanham os fluidos bons. Ou seja, tanto existe bons espíritos como maus espíritos. E como cada um no seu perispírito tem uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável e que terá condições de fazer frente aos eflúvios emitidos por aqueles que se comprazem na prática do mal. Trata-se, então, de purificar essa fonte, de lhe dar qualidades tais que afastem os maus fluidos. Ou seja, os bons fluidos sempre repelem os maus fluidos. Ao invés de sermos, se permanecemos no campo da maldade uma força atrativa, façamos do nosso perispírito uma carapaça que nos protegerá dos eflúvios malignos, porque nós emitiremos exclusivamente energia que corresponde a uma vibração na frequência do bem. E sejamos uma fonte de origem dos bons fluidos, portanto. Ilustrando, as moscas são atraídas pelos focos de emanações mal-cheirosas. Os maus espíritos são atraídos pelo mal. Os espíritos bons, encarnados ou desencarnados, nada precisam, pois, temer das influências malignas. Percebam, pois, meus irmãos, como realmente a gente tem razão quando diz que Cristo nos forneceu todos os meios, não somente para a solução dos nossos problemas, mas principalmente para transformar a humanidade que povoa a Terra, tanto numa quanto noutra dimensão. E tudo trata-se de emissões fluídicas, pois, portanto, estamos no contexto quando assim nos expressamos e quando dizemos que estamos falando de fluido cósmico. Porque a partir dos fluidos cósmicos, os fluidos espirituais por nós são constituídos, adquirem propriedades boas. Os fluidos não são culpados. O fluido cósmico não tem nada a ver. Agora, a natureza dos nossos sentimentos, a nossa postura, isso sim. E dentro deste contexto, é necessário que entendamos que a nossa trajetória evolutiva, desde os tempos que se perde na noite dos tempos, vamos ser até quase redundantes na expressão, existem virtudes que vão sendo desenvolvidas ao longo da eternidade. Assim, conforme já somos conhecedores, o perispírito é o corpo que estabelece o vínculo entre o espírito e o corpo somático. Esse perispírito é feito de fluido cósmico. É o vínculo de união entre a alma ou inteligência pura e o corpo de carne. É por meio desse corpo espiritual que o espírito encarnado mantém uma relação contínua com os desencarnados também. Percebam a lucidez e a grandeza, porque nós estamos constantemente sendo influenciados no bom ou no mau sentido pelo plano espiritual. Sejamos, pois, providos das condições necessárias para que num clima de paz, de amor e de harmonia possamos ser acessados pelos espíritos de luz que com certeza nos proporcionarão e nos proporcionam sempre a sua ajuda. É preciso que entendamos então que, em suma, por intermédio do perispírito, se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que por essa razão parecem ser sobrenaturais. Vamos ilustrar
Existem médiuns que têm este atributo, esta virtude mediúnica muito desenvolvida, e ele consegue então vislumbrar a outra dimensão da vida, enxergar os outros seres. Temos diversas exemplificações a respeito destes fatos, mas só vamos citar 2 nomes para que vocês possam compreender. Francisco Cândido Xavier foi um médium provido destas condições e de muitas outras mais. Edivaldo Pereira Franco, o grande enviado também da Divina Providência, tem este atributo de dupla vista. Mas, prosseguindo no nosso estudo, é nas propriedades dos fluidos perispiríticos que se irradiam que temos a procurar a causa da dupla vista, a qual pode ser chamada visão psíquica, da qual muitas pessoas, como já foi dito e exemplificado, são dotadas, assim como a vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, e é por ele que muitas pessoas conseguem ter a percepção extrasensorial, ou seja, percebem os fatos que não podem ser vistos nem sentidos pelos órgãos físicos dos nossos sentidos. Por esses sentidos psíquicos, essas percepções se generalizam. O espírito vê, o espírito ouve, o espírito sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Nós estamos, é claro, fazendo uma transcrição, então vamos prosseguir dizendo que transcrevemos do livro A Gênese: no homem tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar para fora do organismo. É a inteligência pura através do corpo espiritual, atuando fora do seu ser. Na dupla vista, eles não veem com os olhos do corpo, mas com a percepção dos sentidos psíquicos, embora muitas vezes por hábito dirijam os olhos para o ponto que chama a sua atenção. Vê com os olhos da alma e por isso enxerga com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Eles são capazes, às vezes, de lerem os pensamentos figurados nos raios fluídicos. Em casos registrados, o espírito pode afrouxar os laços que se prende ao corpo e transportam-se, quero dizer. Então, vamos repetir de novo. Em certos casos, o espírito pode afrouxar os laços do corpo, que o preenche, que o prende ao corpo, e transportam-se assim, às vezes, às fontes distantes, quer sobre a terra, quer no espaço. Repugna ao espírito estar aprisionado no corpo, porque sua vida normal é a da liberdade e a vida corporal é a do servo aprisionado. O acervo cultural espírita fornece vasto campo de informações, psicografadas via mediúnica, a respeito das almas desencarnadas em diferentes graus de hierarquia psíquica. Durante o sono, muitas vezes as almas, embora vinculadas ao corpo de carne, possuem a chance de conviver com os espíritos afins, libertos da matéria, no plano espiritual, embora fiquem pelo centro de força, chamado coronário, ligadas por um cordão fluídico. Se houvesse o rompimento desse cordão fluídico, o corpo físico deixaria de viver. Quando o corpo adormecido desperta,
imediatamente o espírito retorna ao seu organismo físico. A alma, envolta no seu perispírito, conforme o seu grau evolutivo, transporta a sua própria luz. Assim é a lucidez e inteligência, que geralmente é proporcional ao grau de evolução dos espíritos. A visão dos espíritos desencarnados permite que tenham percepções especiais, porque não tendo o corpo somático, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Na pluralidade das existências corpóreas, através das reencarnações, as almas vão conseguindo desenvolver as suas potencialidades, que poderemos chamar de virtudes espirituais. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, com detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade, os remédios necessários para esta enfermidade. Segundo, a percepção de presença espiritual, no mundo espiritual, como a presença de espíritos. Eles podem enxergar imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento, já fotografadas no século XIX e XX, inclusive documentado através de documentários de televisão. Enfim, como vocês podem ver, meus irmãos, existem diversas provas que mostram a verdade daquilo que está sendo avaliado e estudado. Se procurarmos nas fontes, conseguiremos muitas ilustrações, a tal ponto que entendemos que verdadeiramente somos almas em processos evolutivos e que Deus é nosso Pai e Deus nos ama. Por outro lado, e não obstante o progresso no campo da fisiologia, a qual depende nas suas interpretações das ciências físicas, química, bioquímica e outras mais, que são pré-requisitos necessários para o entendimento em termos globais da dinâmica da vida. É preciso que o ser humano perceba, no campo do saber, as limitações dos seus conhecimentos, que sempre existirão, e só Deus é o detentor absoluto do saber e da sabedoria num grau infinito dentro do universo, que é a sua casa, que é a sua sede, onde ele é onipresente. Percebam, pois, meus irmãos, que realmente nós somos uma crença embasada na profecia formulada por Cristo, a qual dependia do progresso conseguido na atualidade e em outras condições de progressos que serão conquistadas pelo ser humano, para podermos entender a profundidade e a maravilha que encerram-se nos ensinamentos de Jesus e que vão se amplificando, porque ele sabia que nós, no seu tempo, não estávamos preparados para entender tudo. Hoje o nosso grau de entendimento é um pouco maior. Por esse motivo é possível que façamos as presentes análises. Para ilustrarmos essas afirmativas, temos as virtudes excepcionais, muito pesquisadas e ainda não entendidas, referentes à catalepsia e à letargia, as quais ao longo da história tantas vezes se acha registrada e que ainda acontece no presente.
A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o nosso espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito, qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que se manifesta nos nervos, como se fossem fios condutores, e de fato o são. É preciso que entendamos que nos dias atuais nós dispomos de meios para analisarmos com mais clareza as afirmativas que foram feitas por Kardec no seu tempo, quando a ciência não havia ainda atingido, nestas ciências que são pré-requisitos, o desenvolvimento suficiente. No entanto, o que ele falou traduzem as verdades que hoje nós conhecemos numa amplitude maior. Hoje já se conseguiram as explicações que revelam, quero dizer, como os estímulos se propagam no corpo somático através das fibras nervosas. São fatos conhecidos e estudados no campo da pesquisa, das pesquisas biomédicas. Todavia, cientificamente, o homem mecanicista não entende nem aceita. Mas a verdade é que repercute estas sensações captadas no corpo ou manifestadas no corpo físico em relação ao corpo espiritual e, por fim, na inteligência pura que é a nossa alma. Esses eventos vitais, todos que acontecem no corpo, são percebidos pela alma. Vamos agora falar nestas percepções, no campo da percepção, que existe um estado que pode ser produzido via hipnótica nas pessoas, ou que acontecem mesmo em outras circunstâncias, em que uma região do corpo acontece o afastamento perispirítico, e nesse caso, aquela região fica sem sensibilidade. Até mesmo este fato foi tão estudado que existiu uma época na qual a hipnose induzia esta catalepsia, a fim de permitir o tratamento, muitas vezes dolorosos, e sem esse estado cataléptico seria dificílimo a pessoa suportar a dor durante a terapia, seja cirúrgica ou seja no campo da odontologia, por exemplo. Isso acontecia bastante no século passado e também no século XIX, quando ainda os anestésicos não eram conhecidos e que na atualidade bloqueiam a dor. E, portanto, esses recursos difíceis de se chegar a ele, a não ser por pessoas muito especializadas, e a pessoa precisaria estar bastante habilitada para entrar em estado de hipnose. Agora vamos falar do estado de letargia, que já não se refere à insensibilidade de uma parte do corpo, mas sim ao fato de que, ficando o fluido perispiritual preso ao corpo somático, provavelmente só pelo cordão de prata, ou por somente poucos pontos, que é uma opinião minha, do corpo espiritual, do corpo físico, quer dizer, o corpo espiritual, o corpo vai adquirir neste estado uma aparência como se estivesse morto, numa forma tão pronunciada que pode até iniciar-se neste corpo a decomposição. Foi o que aconteceu com Lázaro. E hoje a ciência sabe que no estado de letargia ou morte aparente, ele pode durar até 8 dias, segundo constatações já feitas. Mas normalmente pode durar até 4 dias.
e os médicos não conseguem detectar sinais vitais no corpo, e não fazendo esta detecção, dão o diagnóstico de morte. Mas já em vários casos aconteceu a restauração da vida. Jesus tinha este poder. O passado registra esses fatos, quando então a pessoa aparentemente morta retorna à vida. É o caso em que as pessoas leigas, não conhecendo o fato, pensam que aconteceu uma ressurreição. E, na verdade, apenas ocorreu o despertar daquela pessoa que estava aparentemente morta. A seguir, para ilustrar essas afirmativas, nós vamos transcrever fatos bíblicos, que não somente estão registrados na Gênesis, mas também na Bíblia, a Bíblia adotada pelas várias crenças religiosas. Vamos passar a descrever uma delas. Tendo Jesus passado novamente de barco para a outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então um chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está no momento de extremo. Venha impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhes disseram: tua filha está morta, por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, ele notou que existia uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: por que fazeis tanto alarido? Por que estáis a chorar? Essa menina não está morta, está apenas adormecida. E as pessoas, ouvindo suas palavras, zombavam dele. Tendo feito Jesus que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo com ele em sua companhia, e entrou no lugar em que a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talitá cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava apenas 12 anos, e todos ficaram maravilhados. Se vocês pesquisarem nos textos bíblicos, irão encontrar todos esses relatos no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. E ainda irão encontrar mais. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estavam perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão. Para com ela, ele disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife
e os que o conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e também por todas as redondezas. Esse relato foi também copiado, meus irmãos, do livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17. Mais tarde, no transcurso das nossas análises, teremos a oportunidade de falar dos atributos humanos conduzidos pelas entidades espirituais benevolentes num número legionário, que estão conseguindo na atualidade os mesmos resultados para aqueles aflitos, desesperados, abandonados da sorte, e por aqueles que muitas vezes muito têm e ignoram o sofrimento daqueles que não têm outra alternativa, já que não tem como ir ao hospital, já que não tem como recorrer ao médico. E, no entanto, ficam curados. Mas este é um aspecto que merece ter uma exposição pormenorizada numa oportunidade na sequência dos fatos. Mas esses relatos e outros seriam contrários à lei da natureza e, portanto, milagrosos, se as personagens em questão realmente se achassem mortas. Isso é uma afirmativa, mas não estavam mortas. O que acontece é que Cristo, em sua incomensurável magnitude, conseguia com sua clarividência perceber a alma ainda ligada ao corpo e, portanto, inobstante o quadro da morte aparente, os personagens de tais fatos encontravam-se em estado não de morte, mas sim de letargia ou morte aparente. O poder dos fluidos mentomagnéticos emitidos por Cristo e que transcende de todos os modos a nossa competência de análise, eram tão ricos de propriedades restauradoras, curativas, revitalizantes, que ao adentrarem nos corpos em estado de letargia, estes despertavam e retornavam à normalidade. Embora para Deus tudo seja possível, sabemos que Ele não precisa derrogar as suas leis. Mas preciso era que tivéssemos os conhecimentos que na atualidade possuem os homens, para que pudéssemos fazer tais interpretações. O espírito mais evoluído que já veio à Terra, o Divino Mestre Jesus, tinha essas virtudes todas e outras tantas que nós não temos alcance para avaliar. Tamanha é a sua incomensurabilidade. E assim, prezados irmãos, nós concluímos esta etapa para mais esta gravação. Agradecidos a Deus, agradecidos a vós, amigos espirituais, que nos estão ensejando os meios para que tal evento possa se tornar, em termos de divulgação, uma realidade, pois sabemos que são muitas as pessoas que participam para que estas manifestações sejam divulgadas via internet. Suplicamos as vossas bênçãos para todos esses irmãos que fazem parte da Cavile, que são trabalhadores abnegados e que estão divulgando a doutrina que consola. E assim agradecemos a Ti, Jesus, aos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, aos irmãos espirituais todos que estão a par desses acontecimentos e que brilham
na sua luz e estão em perfeita sintonia com as emanações divinas, que todos possam ser abençoados pelo amor divino, porque a humanidade precisa, nesta oportunidade, ser esclarecida e possa tomar ainda a decisão, quando estamos ainda em tempo de nos regenerarmos e reiniciarmos a nossa trajetória, como na parábola do filho pródigo, em direção ao nosso Deus. Obrigado, Jesus, e que assim seja.